Olá, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais um bate-papo sobre racismo, preconceito e discriminação. E hoje nós temos como convidada a primeira doutora quilombola do Brasil. Seja muito bem-vinda, doutora Edmara. Obrigada, professora Clemilda. Então, é um prazer tê-la conosco. Muito agradecemos pela sua sensibilidade e ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Doutora Edmara, vamos direto ao assunto, né? Porque o nosso tempo é curtinho, né? Então, eu vou passar para que a senhora cumprimente os nossos espectadores e aí nós damos continuidade. Olá, é uma satisfação, um prazer imenso participar do canal da professora Clemilda, que trata de um assunto sempre atual, né? Que são as relações étnico-raciais, o racismo, enfim, todas as questões que dizem respeito à negritude, à população negra na nossa sociedade. Então, eu estou muito feliz de poder participar desse bate-papo. Muito obrigada. Então, doutora Edmara, para iniciarmos o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre o mês da consciência negra. O que esse mês significa para você? O mês da consciência negra significa uma possibilidade de dar vazão, visibilidade para uma reflexão que eu penso ser muito profunda, que é o que é ser negro no Brasil hoje. Penso que essa indagação, essa interrogação, ela está ligada ao passado, ao presente e ao futuro, né? Então, o que a população negra, o que a coletividade negra vive hoje, quais são as expectativas, quais são as possibilidades de mudança, quais são os projetos que essa população é protagonista ou vem protagonizando historicamente, né? Penso que a partir dessa indagação nós podemos nos movimentar por diversas dimensões, pensando sempre numa perspectiva de avanços, né? E de enfrentamento das diversas questões, situações sociais, estruturais, econômicas, que de uma forma ou de outra atinge a todos nós, negras e negros, né? Então, penso que é um mês de um repensar sobre toda a trajetória de luta, de resistência, de resiliência também da população negra no Brasil. E também de representatividade, né? De representatividade, de participação e de toda a contribuição que a população negra deixou e deixa, né? Para o país. Então, quando eu falo deixou, eu me refiro à época do colonialismo, à época do escravismo criminoso, como bem define o professor Henrique Cunha Júnior, né, e que isso historicamente nunca foi reconhecido, né, esse legado, esse passado ficou apagado da nossa história oficial, né, e também o reconhecimento de um herói, de uma personalidade negra, né, e penso que junto dessa personalidade negra, Zumbi dos Palmares, se aglutinam outras personalidades negras que muito lutaram, que muito contribuíram na história do Brasil, né? Então nós podemos citar Dandara, nós podemos citar, enfim, várias mulheres também que fizeram história, né? E que e essas histórias foram invisibilizadas. Então penso que a consciência negra ela é esse movimento, né, de luta, de enfrentamento, de resistência, de resiliência, de
de perceber que existe um racismo na nossa sociedade e que esse racismo, historicamente, ele é negado, o que é muito complicado, né, para ser combatido, para ser enfrentado, porque ele é negado, ele é disfarçado, ele é velado, ele é cordial, muitas vezes, né? Então, esse é um desafio, né? E isso se coloca como um desafio para a construção da identidade negra. Né? Então, para as pessoas negras construírem uma identidade positiva, afirmativa, os obstáculos são muito grandes. Né? E aí, por isso que ainda hoje nós temos muitas pessoas negras que, como uma tentativa de minimizar o sofrimento, uma tentativa de sofrer menos, talvez, acabam tentando se afastar do seu grupo de pertencimento, acabam negando a sua condição de negritude, né? E essas pessoas, a descoberta da negritude, a descoberta, às vezes é um processo muito dolorido, né? Descobrir-se enquanto negro, tornar-se negro ou negra na sociedade brasileira. E aí eu falo a partir de uma experiência pessoal também, é muito difícil, né? Por quê? Porque a identidade se dá nessa interação, se dá, a identidade não se forma de maneira isolada, né? Então é sempre nesse confronto, nessa tensão, né? E existe uma norma, né? E essa norma é a norma do branqueamento, é a norma do branco, né? Então, a partir do momento que para as pessoas negras se afirmarem, se constituírem, é preciso superar essas barreiras. E eu penso que a consciência negra é nesse sentido. E aí a gente pode falar também de direitos iguais, de oportunidades iguais, né, de igualdade de direitos. Eu acho que penso que está na mesma esteira dessa consciência negra. Ok, muito bem. Então, doutora Edmara, fale um pouco sobre a sua família. Compartilhe conosco algumas recordações. Então, eu nasci numa comunidade quilombola, no interior do Rio Grande do Sul, e as recordações que mais me marcaram sempre foram do trabalho cotidiano, né, do trabalho na lavoura, do trabalho na lida com os animais, enfim, então sempre, hoje atualmente tem minha mãe e meu irmão que moram no Quilombo ainda, enfim, tem vários parentes também que moram lá, e são assim, os ensinamentos, então, o que eu presenciei na minha infância, na minha adolescência, que aí eu me refiro muito, que foi o tema até, inclusive, da minha dissertação, foi essa tentativa de afastamento, foi essa tentativa de negação, né? Foi essa fragilidade identitária em relação à negritude e em relação ao quilombo também. Então, nós procuramos sempre esconder, procuramos sempre. Eu não fui ensinada a ter a me afirmar enquanto negra, muito pelo contrário, né? Mas hoje eu entendo, e obviamente que estudando e tudo mais, e conversando também muito com as pessoas mais velhas, as pessoas de hoje com as pessoas da minha idade, né? Por que que eles faziam isso? Era uma tentativa de nos proteger, era uma tentativa, sempre foi uma tentativa de nos defender de toda a carga discriminatória, de todo o racismo que era muito forte, né? Então, por isso que eu falo que essa afirmação, o reconhecimento, né, da identidade negra sempre é diferente para cada pessoa, né? E sempre é um desafio, né? Então, eu até tenho fotos aqui eu peguei 2 fotos aqui da casa, então, que foi construída pelos meus bisavós, era uma cozinha, né? Casarão da época.
e que foi construída ainda em 1800, no final de 1800, né, quase 1900 já, que era a casa dos meus bisavós, né, no Quilombo. E é um marco, inclusive foi tombada pelo Patrimônio Histórico do Rio Grande do Sul, né? Então é um símbolo, né? E é um símbolo da negritude. Então, e aí assim, de todo essa época, hoje a gente olhando para tudo que vai acontecendo e aí fazendo essa reflexão da condição dos negros e em relação à branquitude, né? A gente vai percebendo cada vez mais a perda dos espaços, né? Então, os negros, por uma condição, talvez econômica, por uma condição, enfim, pelas condições diversas da nossa sociedade, acabam se desfazendo da propriedade, acabam vendendo, acabam, enfim. E aí o quilombo ele foi se tornando um espaço, cada vez mais se torna um espaço reduzido e um espaço com poucas pessoas negras, né? Talvez futuramente não exista, né? Porque hoje já é um território, já é um lugar com pessoas idosas, né? A maioria são pessoas idosas e que não a juventude assim não tem jovens, né? E os jovens que estão lá também têm outras perspectivas que talvez não seja ficar ali não sejam, né? Ficar ali no quilombo. Então, mais ou menos isso. Tudo bem, então. Doutora, você fez cursos em uma universidade, né? Como mulher negra. Quais foram Sim. alguns dos desafios que você teve que enfrentar? Então, os desafios foram muitos, né? Eu penso que a história dos negros e negras que ingressaram na universidade anterior à política de ação afirmativa é uma história mais ou menos semelhante, né? Que é trabalhar muito, né, continuamente e estudar, né? Então, e também inventar estratégias, né, jeitos para se manter naquele espaço, né? Porque, diga-se de passagem, a universidade foi pensada como um espaço para não negros, né? Eu era uma das únicas, se não a única, agora não lembro com certeza, aluna negra do curso de geografia, né? E eu penso que o maior desafio foi o racismo, que às vezes se dava de forma explícita, às vezes de forma velada, né? E esse racismo, ora vinha da parte dos colegas em relação ao cabelo, principalmente o cabelo, né? A cor da pele também. Ora vinha dos professores, né? Que não tinham constrangimento em dizer que não gostavam de negros, né? Ora vinha dos funcionários da reitoria, né? Então tem uma situação que me marcou muito e que é difícil de esquecer. Quando eu era bolsista, eu sempre precisava de algum documento, né? O histórico de notas, enfim. Esse documento eu tinha que pegar na reitoria sempre, né? Então, quando eu ia até a reitoria para pegar o que eu precisava, o documento que eu precisava, sempre havia algum impedimento. Ora não tinha sistema, ora não encontrava a minha matrícula a minha matrícula de acadêmica, né? Então sempre tinha algum problema. E aí eu comecei a perceber isso que para minhas colegas, né, para os outros colegas brancos que também alguns eram bolsistas, era tudo muito fácil, né, simples. E aí eu comecei a convidar colega branca, que hoje são minhas amigas, para ir comigo até a reitoria. E aí isso dava certo, sempre funcionava. Por quê? Porque daí a funcionária ou o funcionário se dirigia à minha colega, né, para atendê-la, perguntando o que era, o que precisava, o que não precisava,
E aí ela falava por mim, pedia, pronto, e aí o sistema estava sempre funcionando, nunca houve impedimento nenhum, né? E às vezes eu lembro que eles até diziam assim para mim, mas como que tu não consegue? Mas é tão simples, é só tu ir lá e fazer isso e pedir para fulano, é assim, assim. Mas eu nem questionava, nem porque eu sabia que para mim não era simples. Eu não era, o atendimento não era igual, não era da mesma forma, né? Por quê? Porque eles me tratavam como alguém que não pudesse estar naquele espaço, né? Então, esse é um dos obstáculos, é uma forma do racismo institucional se manifestar, né? Eu só fui entender o conceito, entender que eu havia passado por isso estudando, né? Outro desafio, penso que é a situação econômica, né? Então, essa condição econômica sempre é, pesou muito, né? E o esforço, então, o esforço ao, ao, ao extremo, né? Então, sempre trabalhando e estudando à noite, de madrugada, e fazendo um sacrifício mesmo, né? Para poder se manter naquele espaço, para poder concluir o curso, né? Então, eu penso que um esforço que as pessoas brancas, o esforço delas é diferente em relação ao nosso, né? Nesse sentido de para chegar no mesmo lugar, né? Para ter a mesma conquista, os caminhos são diferentes, né? Os instrumentos são completamente diferentes. Então, enquanto meus colegas estavam dormindo, eu estava estudando, né? Enquanto meus colegas estavam se divertindo, eu estava trabalhando ou estava estudando, né? E aí é importante trazer para esse papo a questão da meritocracia, né? Então, será que uma pessoa negra ela consegue chegar no lugar que ela quiser? Será que é possível somente pelo esforço? Né? Então, penso que a meritocracia ela só existe quando há condições de disputas iguais, quando essas condições elas são iguais, porque senão a gente não está falando de meritocracia, a gente está falando de privilégios, né? E quando há privilégios, há ausência de direitos, né? E é isso que historicamente a população negra é, sente, né? Sente na pele essa ausência de direitos, porque a nossa sociedade ela foi pautada no privilégio à branquitude, né? E aí tem toda a história do Brasil que vai confirmando a própria legislação brasileira, vai confirmando essa naturalização do privilégio à branquitude, né? E isso é uma reflexão que cabe também na consciência negra, né, da população negra, entender por que nós vivemos na situação que vivemos hoje, por que nós não estamos nos cargos de prestígio, de poder, por que nós somos a população mais empobrecida, mais vulnerável do país, né? Então, isso tem um peso social, isso tem um peso histórico, e que nós precisamos, eu penso que a luta ela ainda é grande e longa, né? E que cada um precisa fazer a sua parte, obviamente, cada um precisa, dentro das suas condições, dos seus limites, né? Entender essa engrenagem, entender esse sistema, enfim, descobrir o que pode ser feito, né? Para alterar esse quadro. Verdade, verdade, doutora. Me diga uma coisa, como mulher negra, mãe e mestre, quais são alguns dos valores pessoais que são muito importantes para você? Valores pessoais, eu penso que é o respeito, né? E aí o respeito
em relação às diferenças, né? Então, em relação a todas as diferenças, eu posso não querer para minha vida ou não concordar com a maneira que outras pessoas vivem, ou enfim, ou é, é, eu não sei se vivem ou se, enfim, a maneira que tocam suas vidas, mas eu preciso respeitar, né? Eu penso que o respeito ele é a base para uma sociedade que se quer democrática e que é plural, né? Que é plural tanto no sentido cultural, no sentido étnico, né? Então eu penso que o respeito é a base de todas as relações sociais, né? A honestidade, a verdade, né? Tem um valor que eu acho também que é super importante, que é a empatia, né? Então, acho que a gente precisa desenvolver, é um exercício, né? Desenvolver essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? De sentir, às vezes de ouvir, de escuta do outro, né? Porque às vezes parece que a nossa o nosso sofrimento é o maior do mundo, né? Porque a gente não desenvolve essa capacidade de escuta e de empatia, né? Às vezes o que o outro sente é talvez maior do que aquilo que a gente está passando, né? Penso que esses valores são valores assim imprescindíveis para uma vida em harmonia, uma vida pacífica, enfim, uma vida com onde a gente possa construir um sentimento de felicidade na simplicidade, na humildade. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não exponho, até eu confesso que tenho uma certa dificuldade de expor o que eu penso, de expor, enfim, de compartilhar a minha vida privada, familiar. Então, mas é algo assim que também penso que é um exercício, né? Assim como a afirmação da negritude, né? Penso que são passos que nós vamos galgando na vida, né? E são conquistas, né? Cada um tem momentos, tem fases, enfim, e que vai mudando, né? A gente vai amadurecendo, vai mudando, vai revendo certas posições, certas posturas, né? E, enfim, mas sempre, obviamente, que com esses valores de respeito, de honestidade, de verdade, de ética, de empatia. Penso que isso que deve nos constituir, né? E é um exercício para que isso se mantenha, né? Na verdade, é receita para a mudança dessa sociedade, né? E cada um faz a sua parte nesse sentido, não é? Sim, Então, doutora Edmara, é, foi maravilhosa essa nossa conversa, esse nosso diálogo. Eu novamente agradeço a sua presença e passo para as suas considerações finais. então eu também quero agradecer a participação e dizer que foi importante para mim também fazer essa exposição acerca do que eu penso, né, sobre a consciência negra, sobre a questão do racismo, né, e que são temas importantes para a gente pensar no futuro da nossa sociedade, né, pensar na educação, enfim. Então, eu acredito que esses temas relacionados à questão das relações étnico-raciais, da diversidade, enfim, são sempre atuais, né? E é importante cada um dar a sua contribuição, o seu ponto de vista, porque sempre tem algo a mais, sempre cada pessoa tem um modo de olhar
e analisar determinadas situações, né? Então, eu penso que isso, que cada pessoa que já participou do teu canal, obviamente que dá uma contribuição diferenciada, né? Cada um Com traz, certeza. né? Então, a Com partir das certeza. suas leituras, a partir das suas vivências, a partir do modo de vida, enfim, das suas relações de construção também identitária, da negritude, né? Que eu acho que isso é super importante, né? Enfim, penso que é um caminho, né? Essa é um caminho, é uma possibilidade de, de afirmação, né? De afirmação. Eu acho que eu concluo com essa palavra, afirmação e compartilhamento de compartilhar de histórias, de vivência, enfim, de estudos, né? Daquilo que a gente vem, daquilo que constitui a nossa trajetória. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, doutora. E até para Até. todos e todas, até o próximo programa. Muito obrigada.